Aos meus queridos irmãos em Cristo e amigos, quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Trazer-vos uma palavra, tratar aqui de um assunto de suma importância para nossas vidas, que na realidade não é do conhecimento de todos, porém é muito importante sabermos deste assunto, tanto como Igreja do Senhor, como também os amigos que não conhecem os assuntos relacionados à Palavra de Deus. Eu quero vos trazer um assunto em rápidas palavras, em poucos instantes. É tão profundo, mas não temos condição de nos aprofundar aqui, sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ou conhecida pela Igreja como o arrebatamento. A vinda de Jesus, eu quero vos trazer apenas quatro características da vinda de Jesus, que é ocasião, rapidez, seleção e segurança. A vinda de Jesus, ela está descrita na Bíblia, a Palavra de Deus, não somente no Novo Testamento, até no Antigo Testamento, mesmo no sentido simbólico, ela está descrita em toda a Bíblia Sagrada. Então eu quero vos trazer estas quatro características da vinda de Jesus, porque é um assunto que se aproxima de nós a cada momento. E infelizmente a humanidade não sabe. E eu sou responsável. Eu sou como médico que conhece a doença do paciente, tem o remédio e tem a obrigação de medicá-lo. Então eu conheço a palavra de Deus, tenho a responsabilidade dada por Deus de transmitir para os que não sabem. Porque a nossa missão é de salvar, é de pregar a palavra de salvação a todos. Todos precisam de salvação. Todos precisam de conhecer a Deus na sua essência, na verdade pura. Então o assunto da vinda de Jesus é um destes assuntos. Mateus, capítulo 24, versículo 36 nos fala, o próprio Jesus nos fala da ocasião da sua vinda. E como é que ele diz? Ele diz, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ocasião da vinda de Jesus. Deus é diferente. E a diferença entre Deus e os homens é justamente isto, é porque Deus faz tudo diferente, porque se Deus não fizer diferente, ele não é Deus. Ele é igual aos homens. Então ele faz diferente para mostrar que ele é Deus. Quando uma personalidade, uma autoridade mundial, um presidente de nação, ou uma autoridade religiosa como Papa, ou até mesmo um pastor de renome, quando se estabelece uma data para ele visitar um país, para ele visitar uma nação, quanto aparato, quão grande é o movimento para a espera daquele dia, porque alguém importante marcou uma visita, não é verdade? Então, com Jesus é diferente. A vinda de Jesus, por mais importante que seja, e ele como o mais importante de todos os humanos, porque realmente ele é Deus, a ocasião ninguém sabe. Porém, há mais de 2000 anos que ele nos informou. E por que é importante
não sabermos. Qual a importância de não sabermos? É porque ele deu oportunidade como ninguém daria para qualquer uma outra cidade, uma nação, um país, uma família, uma pessoa se preparar para receber outra. Ele deu oportunidade de tal forma que já faz mais de 2000 anos para haver um preparo. E esse preparo é para mim, mesmo que eu alcance o dia do arrebatamento, ou mesmo que eu vá embora para o outro lado através da morte. Mas se eu estiver preparado, assim como os crentes de Tessalônica na época do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. Quer dizer, os crentes da época de Paulo se prepararam para a vinda de Jesus. Jesus não veio, mas eles morreram preparados. Essa é a importância de não saber a ocasião. Eles esperavam Jesus a qualquer momento, a qualquer instante. Já que ele não veio, morreram preparados. Então, estes que morreram preparados, Jesus veio para eles através da morte. A morte só teve condição de os separar da vida material, os levando à presença de Deus. Esta é a importância. Rapidez, aliás, ocasião, ninguém sabe. Por quê? A importância é para eu e você nos preparar, porque tanto ele pode vir hoje, como nós podemos ir através da morte. E temos que estar tanto para a vinda dele, pessoal, como através da morte. A rapidez é a segunda característica. A rapidez encontra-se no mesmo capítulo de Mateus 24 e verso 27, que nos diz assim. Nos diz o seguinte: porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha a rapidez do relâmpago quando ele abre no Oriente e se vê até o Ocidente. Olha a rapidez. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, nos diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mateus, Jesus falou na rapidez do relâmpago. Já Paulo vai mais além. Ele diz, no abrir e fechar de olhos. Milionésimo de segundo. O que significa essa rapidez? É que eu e você não tem tempo para se preparar. Não tem como pedir perdão. Não tem como dizer a alguém, eu te amo. Não tem como se consertar com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com os seus parentes, com o próprio Deus. Não há tempo. Porque será uma visita, será uma vinda rápida, assim como abrir e fechar de olhos. E a seleção? A seleção encontra-se em Mateus, no mesmo capítulo, 24, e o versículo 40 e 41, que diz o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Significa dizer que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 também diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra-se que eu falei que deve estar preparado para a morte, para encontrar-se com Cristo no dia do seu arrebatamento? Então, Paulo faz um destaque aqui, e os que morreram em Cristo. Hoje, o pastor não pode dizer
e nem rejeitar ninguém que queira aceitar Jesus. O pastor não pode expulsar ninguém da igreja, por mais trabalhoso que seja. Não. Mas no dia da vinda de Jesus, haverá uma seleção. Ele próprio está aqui dizendo o versículo: e os que morreram em Cristo. Obviamente, está claro que muitos não morreram em Cristo, ou seja, muitos não morreram preparados. Então, haverá uma seleção. Hoje, o marido convive com a esposa, o casamento não pode ser dissolvido, o próprio Deus disse que não, mas na vinda de Jesus, o próprio Jesus vai separar o marido preparado que está com ele e a mulher despreparada que não está. Os que estão em Cristo subirão. A seleção, a separação, é Ele próprio que faz. Segurança. A segurança disto está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que nos diz o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e os que proferem o nome de Cristo apartem-se da iniquidade. Ou seja, ninguém poderá viver uma vida dissoluta hoje, achando que, na vinda de Jesus, e isto eu me refiro e vou direto ao assunto, me refiro aos crentes, aos que estão na igreja. O fundamento de Deus fica firme. O Senhor conhece os que são seus. Não há como enganar. Há muitas pessoas hoje dentro das igrejas enganando o pastor, enganando seus irmãos, enganando a igreja em geral, porque tem uma vida dentro do templo e fora do templo é outra muito diferente. Mas o Senhor conhece os que são seus. Até mesmo os que estão no túmulo, o versículo de Tessalonicenses disse: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E lá em Tessalonicenses, no mesmo epístola de Paulo, diz que ao tocar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo, eles ouvirão o toque da trombeta. Num grande cemitério, como nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, no mundo inteiro, Jesus não vai lá no sepulcro de um que não morreu preparado com ele. Não, Jesus não se engana. Jesus não se engana. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, diz a Bíblia aqui em Tessalonicenses, seremos transformados. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Iremos ao encontro do Senhor, estaremos para sempre com Ele. Mas aí, meu prezado amigo e irmão em Cristo, observe essas características. A ocasião, ninguém sabe. Então nos preparemos. A rapidez é tão rápido que não dá tempo eu dizer: meu irmão, me perdoe. Jesus, eu quero me consertar. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo para o empresário, não dá tempo para o deputado, não dá tempo para ninguém, mesmo querendo trazer toda a sua fortuna e jogar aos pés de Jesus. Não, Jesus não quer isso e não dá tempo. Não dá tempo. O tempo é hoje, é agora. A seleção. Hoje todos têm oportunidade e muitos estão brincando com essa oportunidade. Estão vivendo uma vida apenas de capa. De capa. Apenas de capa. Um cristão encapado. Mas na seleção de Jesus, na separação, ele saberá separar o joio do trigo. Porque diz no versículo que nos assegura: o Senhor conhece os que são seus. E os que proferem o nome de Cristo, os que estão com a Bíblia pregando o nome de Cristo, os que estão com a Bíblia pregando salvação, santidade, diz aqui: e os que proferem o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A iniquidade é mais do que pecado. Iniquidade é aquilo que é cometido conscientemente. É aquilo que se comete sabendo o que está cometendo. Então é além de pecado, é mais que pecado, é iniquidade. Então, meus queridos, é uma palavra
que eu tenho certeza que para publicar não vai surtir muito efeito, e eu não estou aqui procurando aparecer nas minhas palavras, eu estou aqui como mensageiro que traz uma palavra de alerta. Esta é a minha missão, esta é a nossa missão, para a glória do nome de Jesus. Que todos sejam abençoados por Deus e despertados para meditar nesta palavra, em nome de Jesus.